Pare agora. O que você está fazendo neste instante, pare. O que eu vou dizer não é para todos os que estão ouvindo. É para você. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. E talvez por isso você tenha aprendido a sorrir por fora, enquanto por dentro permanece em pé diante de uma porta que ainda não se abriu. Você tem seguido em frente com o coração cansado, com a mente em vigília, com aquela sensação silenciosa de que existe algo a mais sobre você, algo que ainda não encontrou linguagem, e que justamente por não encontrar linguagem, ninguém percebe. Há uma razão para isso, e hoje você vai ouvi-la. Fique comigo, porque antes de esta mensagem terminar, você vai reconhecer os sinais que têm se repetido ao seu redor. Vai entender o padrão que estava escondido por trás deles, vai enxergar a raiz antiga que sustentou essa travessia, e vai ouvir uma declaração que não vem para impressionar você, mas para confirmar o que já estava sendo escrito em silêncio. Até o fim, você não vai receber uma ideia vaga, você vai receber reconhecimento. Vai entender por que certas noites ficaram mais longas, por que certas conversas perderam o peso, por que certas portas insistiram em permanecer fechadas, e por que tudo isso não estava apontando para abandono, mas para alinhamento. E há algo mais. Você vai perceber que esta palavra chegou até você como chega uma carta entregue no horário exato, como se tivesse sido guardada para o momento em que seu interior já estivesse pronto para ouvi-la sem resistir. Não é por acaso que você está aqui agora. Não é por acaso que este som alcança você nesta hora. Não é por acaso que uma parte de você sentiu que precisava ficar. Há encontros que não se anunciam com barulho. Há verdades que chegam vestidas de quietude. Há chamadas que não atravessam a porta pela força, mas pela precisão. E esta é uma delas. O que eu vou nomear agora talvez já tenha começado a tocar você há dias, ou semanas, ou até meses, mas você não chamou pelo nome porque parecia pequeno demais. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Para ser importante, só que não era pequeno, era repetido, e aquilo que se repete sem cessar, raramente é distração, muitas vezes é linguagem. Você tem acordado em certos momentos com o coração já desperto antes do corpo. Você tem sentido a noite mais pesada sem que nada de externo explique isso. Você tem percebido o ambiente mudar por dentro de você, como se uma parte da sua alma soubesse antes de você. Talvez você tenha olhado para o relógio mais de uma vez e visto o mesmo padrão voltar.
Talvez tenha encontrado números se repetindo em placas, recibos, telas, mensagens, como se a realidade estivesse insistindo em chamar sua atenção por caminhos que ninguém te ensinou a ler. E há também o que acontece quando você está diante de pessoas e, de repente, certas conversas que antes ocupavam horas, agora soam ocas, como se alguma camada interna tivesse amadurecido sem pedir licença. Você escuta, mas já não se alimenta da mesma forma. Você participa, mas alguma coisa dentro de você já não cabe nas molduras antigas. Isso não é confusão, isso é transição. Isso não é desorganização, isso é discernimento. Isso não é um colapso da sua sensibilidade. É a sua sensibilidade ficando incapaz de aceitar o que antes ela tolerava por sobrevivência. Tome um instante comigo. Respire devagar e sem pressa. Deixe que isso desça até a parte de você que tem carregado tudo em silêncio, porque é justamente ali que a verdade costuma pousar primeiro. Se alguma dessas coisas acendeu em você, se o seu corpo reconheceu o que a sua mente ainda tenta explicar, digite 888 nos comentários. 888 é o sinal da abundância que começa a transbordar depois de longo silêncio. Digite 888 e depois volte para mim. Mas existe algo mais profundo do que os sinais. Existe algo por trás deles. E é para esse lugar que nós vamos agora. Porque por trás dessas repetições há um único padrão. Um padrão antigo, um padrão que fez você aprender a esperar antes de confiar, a observar antes de se entregar, a medir tudo antes de acreditar que algo bom pudesse realmente permanecer. Não foi fraqueza, foi defesa, não foi frieza, foi aprendizado, não foi falta de fé. Foi o coração tentando continuar inteiro enquanto carregava experiências que o ensinaram a recuar antes de ser ferido de novo. Esse padrão apareceu em muitas formas. Apareceu quando você sentiu que precisava merecer atenção. Apareceu quando você tentou ser mais útil do que precisava ser, mais forte do que podia ser, mais disponível do que sua alma suportava. Apareceu quando você percebeu que, se não mantivesse tudo sob controle, algo dentro de você tremia. Então, você passou a viver com uma espécie de vigília constante. Você analisava o tom, você antecipava a mudança, você previa a ausência, você aprendeu a ler o clima da sala antes mesmo de ouvir as palavras. Só que o preço disso é alto, porque aos poucos a vida deixa de ser vivida e passa a ser monitorada. E quando tudo é monitorado, quase nada é recebido com descanso. Você continua de pé, mas não descansa. Você continua presente, mas não repousa. Você continua funcionando, mas não se abandona ao fluxo da graça. Há um custo silencioso em permanecer por muito tempo dentro desse tipo de padrão. O custo é a exaustão que ninguém vê. O custo é a saudade de si mesmo. O custo é a sensação de que você está sempre um passo atrás da própria chegada. Mas aqui está a camada que abre a próxima porta. Porque esse padrão não nasceu apenas de decisões recentes. Ele nasceu de uma raiz mais antiga. E eu quero te levar até essa raiz com uma imagem que talvez explique mais do que qualquer explicação direta conseguiria. Imagine um jardim antigo, não um jardim bonito de vitrine, mas um jardim de casa vivida, com terra pisada, com sombra, com vento, com marcas de estação. No centro desse jardim existe uma árvore que nasceu com força, mas que em algum tempo foi entortada pelo peso do ambiente, pela direção do sol, pelo pouco espaço, por mãos que não souberam cuidar da forma correta. Ela continuou viva, sim, mas cresceu inclinada, cresceu com esforço, cresceu aprendendo a buscar luz por um caminho que não era o ideal. É assim que muita coisa acontece na alma. Você não deixou de crescer, você cresceu com inclinação,
cresceu com adaptação, cresceu encontrando saída onde não havia espaço suficiente para a expansão tranquila. Talvez, em algum tempo antigo, alguém tenha olhado para a sua sensibilidade e achado que era demais. Talvez tenham olhado para a sua profundidade e pedido que você a reduzisse. Talvez tenham olhado para o seu silêncio e confundido isso com ausência, quando, na verdade, havia um mundo inteiro acontecendo por dentro. E assim a sua árvore interna aprendeu a se dobrar para não quebrar. Aprendeu a economizar seiva. Aprendeu a esconder as folhas novas. Aprendeu a avançar com prudência, porque o ambiente nem sempre parecia seguro para a sua expansão. Mas uma árvore não perde sua natureza só porque cresce inclinada. Ela continua sendo árvore, continua tendo raiz, continua tendo destino, continua guardando dentro de si a memória do alto, mesmo quando vive por um tempo olhando de lado. Talvez você tenha passado anos chamando de personalidade aquilo que, na verdade, era uma postura de sobrevivência. Talvez tenha chamado de jeito próprio aquilo que, em muitos momentos, era apenas a forma como a sua alma aprendeu a não desmoronar. E agora o vento começa a mudar, não de maneira brusca, não de maneira violenta, mas de maneira real. Algo dentro dessa árvore começa a sentir de novo a direção correta, não porque a vida de repente ficou fácil, não porque todo o ambiente mudou, mas porque a raiz está recebendo outra ordem de dentro. Há movimento onde antes havia apenas contenção. Há circulação onde antes havia retenção. Há memória de altura retornando à madeira que já se acostumou demais com a inclinação. E eu preciso que você fique com esta imagem por mais alguns instantes, porque o que vem a seguir está escondido justamente nela. Se essa árvore que eu descrevi parece falar com o seu interior, se você sente que há em você uma inclinação antiga sendo tocada agora, então digite as palavras "eu vejo isso" nos comentários. Deixe essa percepção ser selada onde ela acabou de tocar. Digite isso e depois volte para mim. Porque o que está acontecendo não é apenas compreensão, é retorno. E o retorno começa quando você para de lutar contra a própria seiva. Você não precisa inventar uma nova identidade para receber o que está chegando. Você não precisa arrancar a raiz antiga para provar valor. Você não precisa se tornar outra pessoa para que o céu reconheça o que sempre viu em você. O que você precisa é voltar a ocupar o eixo. Voltar a permitir que a vida suba sem tanta censura. Voltar a deixar que a verdade chegue sem pedir desculpas por existir. Há coisas que você tentou construir à força e que se cansaram antes de nascer. Há portas que você tentou empurrar com ansiedade e que só se abrirão quando você estiver inteiro por dentro. Há respostas que não cabem em pressa, porque foram preparadas no ritmo de amadurecimento, não no ritmo da exigência. Talvez por isso você tenha sentido tantos adiamentos. Talvez por isso tenha experimentado tantas interrupções. Talvez por isso tenha recebido tanta informação, mas tão pouca confirmação. Não porque estivesse sendo recusado, mas porque ainda estava sendo alinhado. E alinhamento às vezes parece demora, às vezes parece silêncio, às vezes parece o momento em que você está na frente de um jardim e ainda não percebe que a água já começou a subir pela terra. Mas ela subiu. E quando a água sobe, o que estava seco começa a responder. O que estava rígido começa a ceder. O que estava recolhido começa a abrir. Não porque houve espetáculo, mas porque houve provisão. Há uma parte de você que já sabe disso. Há uma parte de você que já não aceita viver apenas de tensão. Há uma parte de você que já se cansou da antiga inclinação e está reconhecendo, neste exato momento, a possibilidade de permanecer de pé, sem medo de ser vista. E isso é uma mudança santa. Se algo dentro de você acabou de se confirmar como essa árvore voltando ao eixo, se a imagem que eu acabei de conduzir tocou um lugar que você não consegue explicar por inteiro,
Digite "eu estou aqui" nos comentários, não como desejo, como confirmação. Digite isso e depois volte para mim, porque agora nós caminhamos para a parte em que o retorno deixa de ser apenas interno e começa a se tornar prática de permanência. Você não está sendo chamado para produzir mais esforço. Você está sendo chamado para sustentar presença. Você não está sendo chamado para correr atrás do que te chama. Você está sendo chamado para ouvir o que já te cerca. Você não está sendo chamado para provar que merece. Você está sendo chamado para receber com integridade o que já foi separado para você. Há uma diferença entre buscar para não perder e receber para não se trair. E você passou tempo demais no primeiro modo. Agora você está aprendendo o segundo. Quando você acordar de manhã, não comece perguntando o que ainda falta. Comece reconhecendo o que já está vivo. Antes de tocar no peso do dia, perceba a respiração, o chão, a luz entrando, a primeira sensação do corpo. Porque às vezes a cura começa quando você deixa de correr direto para a exigência. Quando você estiver no meio da tarde, não interprete cada atraso como recusa. Observe se o atraso apenas protege algo que ainda não amadureceu. Nem todo intervalo é negação. Alguns intervalos são proteção de forma. Alguns silêncios são manutenção de dignidade. E quando a noite vier, não tente resolver toda a sua história antes de dormir. Faça a pergunta mais simples e mais difícil. Onde eu me abandonei hoje? Porque essa pergunta recoloca você no centro sem violência, sem acusação, sem castigo. Há um tipo de vigilância que destrói, mas há um tipo de atenção que guarda. Uma observa por medo, a outra observa por cuidado. E você está aprendendo a sair da primeira sem perder a delicadeza da segunda. Talvez ninguém tenha ensinado você a permanecer em si sem cobrança. Talvez tenham ensinado a correr, a responder, a antecipar, a se adaptar. Mas agora você está sendo trazido de volta para uma forma mais antiga e mais limpa de viver. Receber, discernir, guardar, florescer. Não é sobre fazer mais, é sobre não expulsar a própria alma do lugar em que ela quer repousar. Não é sobre forçar resultados, é sobre reconhecer sinais de maturação. Não é sobre correr atrás da porta, é sobre perceber que enquanto você amadurecia, a chave já estava sendo preparada. E o que está sendo preparado agora não é apenas um movimento externo, é uma postura interna que lhe devolve paz enquanto você atravessa o processo. Há uma diferença entre carregar a vida como peso e conduzir a vida como responsabilidade sagrada. E essa diferença muda o seu rosto, muda o seu ritmo, muda o modo como a sua voz entra em qualquer ambiente. Talvez você ainda não veja tudo, mas já não está no escuro como antes. Algo foi aceso, algo foi nomeado, algo que estava apenas pairando, agora recebeu contorno. Se esta palavra confirmou o que o seu interior já reconhecia, deixe seu like como seu amém sem palavras, não como métrica, como concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Agora há alguém em sua mente. Você sentiu um rosto surgir enquanto eu falava, e talvez tenha vindo alguém silencioso, alguém cansado por dentro, alguém que continua firme para os outros enquanto por dentro pede descanso. Talvez tenha vindo alguém que carrega uma ternura escondida, ou uma luta que quase ninguém percebe, ou uma espera longa demais para ser explicada em uma conversa comum. Se alguém veio ao seu coração agora, essa pessoa não apareceu por acaso. Talvez seja alguém que continua trabalhando quando o reconhecimento demora. Talvez seja alguém que sorri por educação, mas vive recolhido por dentro. Talvez seja alguém que parece forte para todo mundo, mas está precisando ouvir exatamente esta mesma palavra. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como recomendação, como entrega, como quem leva água a uma terra que já não consegue fingir que não tem sede. O mesmo cuidado que alcançou você hoje pode alcançar alguém por meio da sua mão. E eu preciso te dizer algo antes de fechar.
A decisão que se formou entre a sua escuta e esta palavra não é pequena. Existe um acordo se consolidando dentro de você e ele não depende de barulho para ser verdadeiro. Depende apenas de reconhecimento. Depende de você admitir, em silêncio, que não quer mais viver inclinado para sempre. Antes de esta mensagem se encerrar, digite "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. Deixe suas mãos escreverem o que o seu interior já está sustentando. Respire comigo agora. Não apresse o que está amadurecendo em você. Não diminua o que está sendo restaurado em você. Não chame de pequeno aquilo que o céu está tratando como precioso. Você está sendo confirmado. Você está sendo alinhado. Você está sendo trazido de volta ao seu eixo. Você não está esquecido. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está sendo preparado com precisão. Você pertence ao que é verdadeiro. Você carrega uma presença que não foi apagada. Você continua sendo visto mesmo quando ninguém mais percebe. Você continua sendo guardado mesmo quando o caminho parece estreito. Você continua sendo conduzido mesmo quando a noite tenta convencer você do contrário. Hoje, essa palavra repousa sobre você como uma confirmação e não como uma cobrança. Ela toca o que é mais profundo, firma o que estava tremendo e devolve ao seu coração a memória de que existe direção mesmo quando o terreno ainda parece provisório. Agora, em muitos lugares do mundo, há pessoas recebendo esta mesma confirmação em silêncio, com lágrimas discretas, com respiração lenta, com um reconhecimento que não faz barulho, mas muda tudo por dentro. Você não está sozinho nesta escuta. Você faz parte de um chamado que não precisa se anunciar para ser real. Está selado. E agora eu preciso te conduzir até o fim desta travessia, porque o que começou como reconhecimento não termina em reconhecimento. Termina em assentamento, em descanso, em pertença. Você não recebeu esta palavra apenas para saber algo novo. Você a recebeu para deixar de negociar com a sua própria luz. E isso muda o modo como você caminha, como você espera, como você suporta o silêncio sem chamar de abandono aquilo que é preparo. Há um pacto invisível se formando entre a sua escuta e a sua história. Você não precisa mais correr atrás de sinais como quem implora por migalhas de sentido, porque os sinais já cumpriram seu serviço e agora o convite é outro: permanecer, acolher, receber. O que antes parecia atraso era, muitas vezes, proteção da forma. O que parecia distância era, muitas vezes, preservação do que era santo demais para ser tocado por pressa. Você tem sido treinado para viver de urgência, mas a sua alma não foi feita para isso. Você foi chamado para outra cadência, uma cadência que não se compra, não se impõe, não se fabrica com ansiedade. Ela chega quando você para de se violentar para alcançar o que já está vindo ao seu encontro. Ela chega quando você entende que não precisa estragar a promessa tentando arrancá-la antes da hora. Talvez por muito tempo você tenha se culpado pela demora. Talvez tenha achado que a porta ainda não abriu porque faltava algo em você, quando na verdade o céu estava trabalhando a sua estrutura para que você não recebesse fora de ordem o que só poderia ser sustentado em maturidade. Nem toda demora é negação, nem toda espera é vazio. Algumas esperas são o próprio abraço da preparação. E por isso eu quero te dizer com toda a mansidão desta hora: o que foi tocado em você não veio para ser usado como peso, mas como direção. Não veio para aumentar sua cobrança, mas para devolver sua inteireza. Não veio para te fazer provar nada. Veio para te lembrar de quem você é quando para de se defender o tempo inteiro. Existe uma diferença entre estar cansado e estar desconectado da própria fonte. Você pode estar cansado e ainda assim inteiro.
Você pode estar frágil e ainda assim verdadeiro. Você pode estar em processo e ainda assim ser profundamente guardado. O problema nunca foi a sua sensibilidade. O problema era o ambiente que exigia de você uma dureza que a sua essência nunca teve. Então receba esta verdade sem pressa. Receba sem transformar em cobrança. Receba sem tentar controlar o formato que ela vai assumir nos próximos dias. Há coisas que só florescem quando deixam de ser vigiadas como ameaça. Há promessas que só amadurecem quando encontram dentro de você espaço em vez de vigilância. E é aqui que o retorno se torna simples, embora não seja pequeno. Simples porque não exige performance, não exige que você construa uma nova pessoa do zero, não exige que você invente uma espiritualidade mais barulhenta, nem uma força mais teatral, nem uma coragem mais visível. O retorno é mais íntimo do que isso. O retorno é voltar a morar dentro do que é verdadeiro. Você não precisa conquistar o que já foi reservado. Você não precisa fabricar dignidade para ser recebido. Você não precisa merecer o que já foi colocado no seu caminho com intenção. O que você precisa é deixar de empurrar a própria alma para fora da sala onde ela foi convidada a permanecer. Talvez isso soe simples, mas é profundo. Porque muitos de seus esforços nasceram do medo de perder e agora você está sendo conduzido para uma vida que nasce do entendimento de que aquilo que é seu não precisa de desespero para chegar. Aquilo que é seu conhece o seu nome. Aquilo que é seu encontra você mesmo quando você ainda está aprendendo a descansar. Pense comigo no que muda quando a raiz para de lutar contra o solo e começa apenas a beber daquilo que já está ali. Não há espetáculo, há sustento, não há pressa, há circulação, não há anúncio, há vida. E é isso que está acontecendo em você agora, mesmo que por fora ainda pareça silencioso. Há um tipo de presença que não chama a atenção, mas sustenta tudo. É essa presença que você está aprendendo a honrar, não como quem se exibe, mas como quem se reconhece, não como quem se coloca acima, mas como quem para de se diminuir, não como quem exige testemunhas, mas como quem finalmente aceita o próprio lugar. E eu sei que parte de você ainda quer provas visíveis, eu sei, mas a prova mais profunda, muitas vezes, é a cessação da guerra interna. É quando você percebe que já não precisa argumentar com a sua própria alma para se permitir existir. É quando você nota que a antiga inclinação perdeu autoridade. É quando a tensão cede e você descobre que o eixo sempre esteve guardado, apenas soterrado. Receba isso como uma ordem suave. Volte para si, volte para o centro, volte para o que é limpo, volte para o que não precisa de máscara. Volte para o lugar em que a sua respiração não precisa pedir desculpas por ser profunda. Volte para a morada interior, onde a sua vida deixa de ser só sobrevivência e começa a ser resposta. Enquanto você volta, algo em você também é restaurado para cuidar do que vai chegando. Não se trata apenas de receber. Trata-se de guardar com honra. Trata-se de não desperdiçar o que foi entregue. Trata-se de aprender a não tratar como comum aquilo que foi separado para o seu amadurecimento. Há uma nova delicadeza sendo formada em você, uma delicadeza firme, uma delicadeza que não é fraqueza, mas consciência, uma delicadeza que sabe dizer não ao que rouba paz e sim ao que sustenta a verdade, uma delicadeza que não se envergonha de permanecer íntegra. Você não precisa mais viver como se tudo fosse desaparecer amanhã. Você não precisa mais tomar tudo com as mãos fechadas. Você não precisa mais antecipar a perda antes mesmo de receber. A sua mão pode abrir. O seu peito pode abrir. A sua atenção pode abrir. E quando isso acontece, a vida entra de outro jeito. Se esta mensagem confirmou o que você já sabia em silêncio, deixe seu like como um amém sem palavras, não como contagem, não como medida, como concordância, como testemunho mudo
de que o que foi dito encontrou lugar verdadeiro em você. E agora eu sei que alguém veio à sua mente. Talvez seja uma pessoa cansada por dentro, mas ainda fiel ao próprio peso. Talvez seja alguém que carrega um olhar quieto, uma esperança escondida, uma espécie de dignidade ferida que quase ninguém percebe. Talvez seja alguém que continua de pé por fora, enquanto por dentro anseia por ser lembrado sem precisar explicar tudo. Se essa pessoa apareceu agora, não ignore isso. Ela não veio ao acaso. Talvez seja alguém que trabalha demais e recebe de menos. Talvez seja alguém que fala pouco porque já foi mal interpretado muitas vezes. Talvez seja alguém que manteve a postura quando a maioria ao redor já teria desistido. Talvez seja alguém que precisa desta mesma confirmação, desta mesma paz, deste mesmo reconhecimento. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como convite leve, como entrega cuidadosa, como quem leva uma palavra ao quarto certo na hora certa. Você não sabe o que pode ser restaurado quando alguém se sente visto no momento exato em que já estava cansado de esperar em silêncio. E antes de eu selar tudo isso, quero te conduzir ao último reconhecimento. Há um acordo se formando entre o que você ouviu e o que você passa a viver a partir daqui. Não é um acordo barulhento, não é um pacto emocional passageiro, é um assentamento interior, é a sua alma dizendo que não quer mais viver fora do centro que lhe pertence. Se isso tocou o seu íntimo, digite "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como sonho, como confirmação. Deixe suas mãos registrarem o que o seu espírito já aceitou. Você é confirmado, você é guardado, você é conduzido, você é lembrado, você é sustentado, você é devolvido ao eixo. Você não está à deriva, você não está esquecido, você não está atrasado para aquilo que é verdadeiro. O que é seu ainda reconhece você, e o que foi preparado para você não perdeu o seu caminho até chegar ao tempo certo. Receba a paz que vem sem alarde. Receba a direção que vem sem confusão. Receba a força que vem sem dureza. Receba a clareza que não fere. Receba a graça de permanecer inteiro enquanto tudo amadurece ao redor. E agora, em muitos lugares, outras pessoas também estão recebendo esta mesma confirmação em silêncio, com o coração quieto, com os olhos úmidos, com a sensação de que algo foi posto no lugar certo dentro delas. Você não está sozinho nesta hora. Você faz parte de um mover que não precisa se anunciar para ser real. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.